Cumprimentamos a todos com a gloriosa, doce e confortadora paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para um novo momento do nosso comentário online, no estudo bíblico para professores, que a partir desse momento já está sendo gravado, quando teremos a oportunidade de, sinalizada para o dia 22 de janeiro do ano fluente, gravarmos ao vivo no nosso estúdio que está em reforma, para melhor oferecer um serviço de ensino da Palavra de Deus, nesse espaço maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. Então, a nossa saudação fraternal, a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando a lição número 3, e que traz como título em garrafais a encarnação do Verbo. E o textual da lição diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática propõe o seguinte, afirma o seguinte: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Aí está a grande verdade prática: a vinda do Filho de Deus em forma humana, a encarnação do Verbo, é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Qualquer tentativa de falsos mestres, falsos hereges para negar a humanidade de Jesus Cristo é todo um esforço inglório. E nós louvamos a Deus porque a Igreja do Senhor Jesus cumpre seu papel na terra de voz profética, consciência do Estado, denderriste de Deus contra toda e qualquer injustiça social. E por que não dizer também na torre de vigia para refutar todo ensino contrário à nossa ortodoxia bíblica cristã. Por isso esse momento ele será pontuado a começar com essa saudação inicial e com oração também, que orar nunca é demais para qualquer trabalho na casa do Senhor. Oremos a Deus. Amantíssimo Deus, nosso Pai está nos céus, te agradecemos pela rica oportunidade, ó eterno Deus, de estar na tua presença para esse comentário online da lição número 3, editada pela CPAD, ó Pai, para ser postada no nosso canal ADPD. Ó Deus, te louvamos por tudo e nos dá, ó Pai, esse instante de gravação, orientação sábia do Teu Espírito Santo. Louvamos, ó Deus, a Ti pela vida do nosso pastor presidente, nosso superintendente-mor, pastor José Carlos de Lima. Nós também te louvamos, ó Deus, pela vida do comentador desta lição, pastor Ezequiel Soares, toda a equipe pedagógica da nossa CPAD, para essas lições desse trimestre que trata exatamente da apologética em defesa da fé cristã. E nós somos gratos porque essas lições têm trazido, nessas duas primeiras, uma vez estudadas, grande edificação para nossos dirigentes de escolas dominicais, professores, alunos, obreiros, auxiliares do trabalho, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. A nossa gratidão, ó Deus, a Ti, por esse momento maravilhoso que já se inicia, com a Tua presença e Tua graça sobre nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então estamos aqui mais uma vez, e temos aqui a leitura em classe para ser feita. Faremos de forma alternada, na leitura alternada, e na minha companhia aqui ao meu lado, como sempre, a nosso convite, cooperou conosco, tanto ele como o doutor pastor Anselmo Feitosa, o pastor Nilson Lacerda, bacharel em teologia, tem especialização no curso de ciências das religiões pela UFPB, e fui eu quem revisei a sua monografia e que ela defendeu com muita distinção naquele espaço da UFPB, e tem sido nosso convidado de honra, formando a nossa equipe, que estará ao vivo, como já está sendo sinalizado para o dia 22 de janeiro do ano fluente, nas quartas-feiras, pontualmente,
às 20 horas, nosso estudo bíblico para professores online. Então, irmão Nilson, um espaço para a sua saudação, pastor. Então, a paz do Senhor, pastor Evaldo Mota, e a paz do Senhor a todos os irmãos, internautas, irmãos que vão assistir esse estudo maravilhoso, né, sobre apologética, defesa da fé. Amém, irmão Nilson. Então, sua saudação inicial, nós somos gratos pela sua cooperação que o senhor tem dado ao corpo de professores online e também sua jornada ministerial como professor de escola dominical, da classe dos senhores, tem dado uma contribuição valorosa e somente a eternidade recompensa o trabalho daqueles que fazem nos bastidores, é algo de suma importância, que é exercer docência cristã. Então nós estamos aqui com a lição que tem uma leitura em classe, né, para fundamentar o comentário do pastor Ezequias Soares, e vamos fazer de forma alternada esta leitura que está na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, capítulo 4, versículos de 1 a 3, e a segunda epístola de João, versículo 7, né? Só tem um capítulo. Então nós vamos ler de forma alternada e vamos começando aqui, vou me revezando com o nosso irmão Nilson e faremos essa leitura. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, aí está os textos, fragmentos de textos das epístolas de São João, do apóstolo São João, que dão base, dão fundamentação para o comentário muito bem esboçado pelo nosso pastor Ezequias Soares, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Jundiaí, São Paulo, trazendo para nós um cabedal de conhecimentos, que não é tão necessário mais falar de seu currículo, né? Está aqui o seu livro de apoio, porque o espaço da lição não comporta um comentário muito maior, muito mais amplo, mas o livro ajuda na pesquisa a todo o professor, a todo o dirigente de escola dominical, a todo aluno. Esse livro de apoio, recomendo a aquisição do mesmo, porque traz a escrita de um apologeta, de um defensor da fé cristã, pastor Ezequias Soares. É isso? Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Aquilo que nós falamos e voltamos a frisar. Nada é novo debaixo do sol, né? Então as coisas aparecem, parece que são novidades, mas é mais antiga. Heresias é algo muito mais antigo que o Arco da Velha, muito antiga, porque lá no Gênesis, no capítulo mais catastrófico, todavia o mais esperançoso da história sagrada, lá está exatamente a presença do inimigo, né, personificando a serpente e torcendo ali a palavra de Deus: certamente não morrereis, induzindo os pais a comer do fruto proibido, a transgredir, a delinquir. Então, nada é tão novo, uma nova roupagem. Mas, na condição de igreja, de defensores da fé, pastor Nilson, aquela passagem que eu cito sempre, de Efésios
ou melhor, de Filipenses 1 e B, 16. 1 e 16, a parte B, a gente ali observa o apóstolo São Paulo se colocando como apologeta e declarando, porque fui posto para a defesa do Evangelho. É essa a nossa postura enquanto igreja, enquanto militantes do ensino bíblico, da educação cristã, da docência cristã, né? Nós estamos lutando pelo bem-estar do ensino, nesse espaço de ensino sistemático, que é a escola bíblica dominical, fazendo isso com muito empenho, com muito denodo, tudo para a glória de Deus. Que comamos, que bebamos, que façamos alguma coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Essa lição, ela tem 3 objetivos, pastor Nilson. E os demais irmãos internautas, os irmãos que estão sempre conectados, estiveram conosco no ano 2023 e agora continua, né? Quando postamos o vídeo gravado, eles vão lá e sinalizam, compartilham. Faça isso, dê lá o gostei, faça o compartilhamento para que a expansão desse vídeo alcance um número máximo, né? Para o reconhecimento do canal do YouTube, esse algoritmo, e faça valer a nossa orientação local. É isso? A orientação da superintendência local aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em João Pessoa, pastoreada pelo nosso presidente, pastor José Carlos de Lima. Então, pastor Nilson, e queremos saber, né, dos objetivos da lição. É bom deixar declarado quais os objetivos da nossa lição, a encarnação do Verbo. O primeiro objetivo é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. O segundo é descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E o terceiro objetivo, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Amém, pastor Luiz. Está aí os nossos objetivos, né, os verbos na forma infinitiva, e nesse tripé, nesses 3 pontos e os subtópicos de cada ponto, do primeiro, segundo e terceiro ponto, onde estão distribuídos os comentários do pastor Ezequiel Soares, e nós aqui vamos exatamente seguir essa linha de observação, passando por esses pontos, e alguns pormenores faz parte dessa flexibilidade que na condição de professor nós temos, sermos flexíveis, né, para incrementar algo mais, alguma coisa que possa nos chamar a atenção. Então, pastor Nilson e os demais internautas, né, que viram esse vídeo, né, com certeza é importante perceber que nós vamos entrar no terreno do inimigo. É importante que para você defender-se a si mesmo, a doutrina, o ensino da palavra de Deus, a chamada cristologia apologética, que são estudos de cristologia apologética. Logia quer dizer tratado, estudos acerca de Cristo, é isso, e apologética porque faremos defesa, apologia, defesa da verdadeira doutrina e ensino acerca de Jesus Cristo, sua obra, seu ministério. E aqui desse início, desse introito, porque haverá um desdobramento, né, pastor Nilson, dessa lição. Vamos estudar muito mais dentro da cristologia bíblica. Aprofundar, né? Vai se aprofundando nas demais. Não vamos esgotar, exaurir tudo aqui. Mas teremos esse olhar sobre a humanidade de Cristo e já compreendendo que lá no primeiro século da igreja, os heresiarcas, como chama o pastor, o comentador Ezequiel Soares, não é isso? Eles empreenderam já para negar, né, a encarnação do Verbo. É isso? A corporeidade de Cristo, por sinal, o primeiro tópico da lição, pastor Nilson, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Então, é importante percebermos exatamente que já naquele primeiro século da igreja se levantaram essa visão gnóstica, né, isso para tentar descaracterizar, negar a deidade de Cristo, divindade de Jesus, sua humanidade. Agora, pastor Nilson, tem um versículo que me chama muita atenção, certo? E eu procurei tanto no livro de apoio, como aqui na nossa revista, mas não encontrei. Mas a Bíblia nos mostra um versículo que é muito chave. Capítulo 10 da carta aos Hebreus,
E o versículo 5 diz assim, pastor Nilson, e os demais: pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Essa condição adversativa aí é chave emblemática, mas corpo me preparaste. Então, a Bíblia já mostra de antemão que Jesus encarnou, o verbo se fez carne. Por sinal, eu conversava com o irmão Nilson aqui offline, e dizia para ele que o título da lição é a encarnação do verbo, para que ninguém confunda encarnação com reencarnação. Não foi assim, pastor? Pois, verdade. E encarnação é, na verdade, o divino se humanizar, tomar forma de carne, forma humana. Eu chamo da maneira mais inteligível de Deus se revelar à humanidade. Foi tomar a forma humana para poder se identificar com o homem caído, pecador, e levá-lo à condição de reconciliação com o Pai. Então, encarnação do verbo. Encarnação tem um sentido, reencarnação é doutrina espírita, né? E tem aquele sentido de um espírito habitar pluralidade de corpos. Aí está o diferencial. Então não vamos confundir, né, que pode ser que alguém menos avisado, é isso? Confunda encarnação, o termo, com reencarnação. Tem nada a ver reencarnação, ciclo de Sansara, nascimento e de morte. Isso é oriundo da cultura védica, dos Vedas, dos hindus. Não tem base bíblica. Não tem base bíblica, não tem base bíblica. Então, pastor Nilson, nós estamos aqui, como disse, entrando no terreno do inimigo. Como é que eu vou refutar? Como é que eu vou ter cabedal suficiente para poder refutar as artimanhas daqueles que tentam distorcer a palavra de Deus? Neste assunto aqui, a humanidade de Cristo, se eu não conhecer as armas da sua guerra. O que é que diz a palavra do Senhor, pastor Nilson? Em 2 Coríntios 2:15, Paulo disse, porque não ignoramos, Satanás, não ignoramos os teus ardis. E ardis quer dizer manhas, sutilezas. Né, pastor Nilson? Que mais o termo, em língua materna? Sagacidade, esperteza. O diabo não é tão feio quanto se pinta, e ele é sutil. E ele se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, né? Olha isso. Camaleão que o senhor sempre diz, né? É um provérbio nordestino popular que o diabo muda de cor de acordo com o lugar, é tal qual camaleão. Então está aí a lição no seu introito, trouxe esse versículo aqui para contextualizar, pelo que, né, entrando no mundo, ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, pastor Nilson, aí está a introdução dessa lição, a encarnação de Jesus, é uma doutrina sobre a humanidade de Jesus Cristo. Então, a gente vai começar nesse ponto 1, né, do tópico 1, observando o que é docetismo, que é o subtópico do primeiro ponto, pastor Nilson. O que é que você pôde absorver nas suas leituras, o que é que o pastor Ezequiel Soares, ele traz à baila, traz à tona, o conceito, conceituando docetismo. Ele fala, cita até a palavra grega, né? Dokel, que é ter aparência, porque no princípio do cristianismo, eles procuraram, esses hereges, né? Eles procuraram negar a corporidade, negar que o verbo se fez carne, e eles afirmavam, que o docetismo, né, que Jesus, ele tinha apenas uma aparência, é como se ele fosse um fantasma. Aí eu quero refutar lá o próprio Jesus, lá em São Lucas 24:36, quando a aparição de Jesus aos 12, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que estavam vendo um espírito, né? E Jesus disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede que as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo, toca a mim, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, o sinal, né, marcadas, e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhes, tens aqui alguma coisa que comer? Né? Então Jesus, ele até comeu com os 12, né? Mostrando que ele realmente é humano, que ele, né, ele se fez carne e habitou entre nós.
né? É isso mesmo, pastor. A Bíblia dá provas em contexto. Não, né? É fantasma. É que ele não é um fantasma, como ensinou o docetismo, um corpo aparente, certo? Então, tá lá, a sua leitura que você fez, isso a Bíblia diz acerca de Jesus, que ele tinha um corpo, né? Então, o versículo 1 da primeira carta do apóstolo São João consolida isso, que era desde o princípio, no passado remotíssimo, antes da fundação do mundo, né? O que vimos com os nossos olhos, tá vendo? O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, e Jesus convidou Tomé naquela segunda oportunidade que Tomé duvidou, só creria se visse, né, o lugar dos cravos. Então Jesus entrou às portas fechadas, saudou eles com essa expressão: paz seja convosco, e ali chamou Tomé para poder colocar o dedo no lugar dos cravos, no lado onde foi traspassado por uma lança, e Tomé ficou pasmo, espantado, e disse: Senhor meu e Deus meu. Mas recebeu de Jesus uma contestação. Jesus disse a Tomé: tu creste porque viste, bem-aventurado os que não viram e creram. Então aí provas em contexto, à luz da Bíblia, Jesus tinha um corpo. Eu acabei de ler exatamente: sacrifício não me quisestes, mas corpo me preparaste. Então, a forma que Deus se encontrou mais inteligível se revelar à humanidade foi vindo tabernacular conosco, né? O verbo se fez carne. Então, pastor Nilson, na sequência do tópico 1, temos aqui o subtópico do ponto 1, que os docetas ensinavam, né, sobre Jesus. Algo mais a acrescentar sobre eles? Sem base bíblica nenhuma, os seguidores dessa heresia, né, os docetas, né, ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus, né? E o nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes. Então, o São Lucas, a gente quando vê no capítulo 2 aqui, no 4, diz assim: e subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, né? Aí começa a mostrar aqui que Jesus ele teve parentes, né? E mais adiante, aí mostra aqui que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, né? Temente a Deus, esperando a consolação do Senhor. E mostra também aqui Zacarias, né? Com a sua esposa, que era Isabel, que ela era estéril, né? Mas era sua parenta, né? Que é sua prima. Então mostra os parentescos de Jesus, os seus vizinhos, os seus primos, né? Pastores, né? E todos esses relatos, inclusive da sua infância. Por sinal, pastor, me permita aqui interpelar a sua fala. Aqui está, né, a família de Jesus, ele é descendência de Davi, né? E você falou na infância de Jesus, a Bíblia muito pouco fala da infância de Jesus, mas dos 12 aos 30 anos de idade, até que se conjectura por aí, alguns esotéricos, né, que Jesus esteve na Índia, aprendeu a curar na Índia. Aí diz que numa universidade equatoriana, né, um professor estava ministrando aula para os alunos e tentando incutir na mente daqueles jovens que dos 12 aos 30 anos de idade Jesus aprendeu a curar na Índia. E o aluno interpelou o professor e perguntou ao professor em que escola ele aprendeu a ressuscitar, né, o filho da Davi Naim, Lázaro, quando já cheirava mal, esse foi ressurreto, né? Jesus ocasionou ali a ressurreição de Lázaro. Então, a gente vai observando que vai sempre a toda a verdade de Deus se levantar a mentira de Satanás. A Bíblia fala de criacionismo, aí depois se ouve falar de evolucionismo, de Darwin, né, que até Darwin se escreveu um livro exatamente falando dessas teorias, né, que se quem lê um compêndio sobre a evolução vai encontrar expressões como chavões tais quais admite que, é possível que, talvez que. Há quem diga até que Charles Darwin, naturalista inglês, abandonou sua teoria. É isso? Então, isso aqui eu estou acrescentando apenas para informar que tentar negar
a humanidade de Jesus é negar que ele teve parentes, família, não é isso? E aí segue o subtópico 3 do ponto primeiro, heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que pensou, pastor Nilson? Os principais docetas. O que é que eles diziam sobre Jesus, pastor Nilson? O primeiro, o Cerinto, né? Cerinto, são três principais. Saturnino e Marcião. Três principais. Cerinto, Saturnino e Marcião. Começa com Cerinto. O Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus. Está escrito na palavra de Deus, né? Lá em Gênesis 3,15, né? Que da semente da mulher Deus enviaria o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. E na revelação progressiva, Deus revela ao profeta Isaías, 740 anos antes de Cristo, que em 7,14 a virgem conceberá, que seria de uma mulher virgem, daria à luz o filho e seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Mateus e Lucas registram a genealogia de Jesus. E eles querem negar o nascimento virginal de Jesus. Pastor Nilson, permita, fazendo adendo aqui ao que o comentador diz, ao que o pastor Ezequiel faz dele, foi esse Cerinto, ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso, é isso? Então ele tinha essa visão equivocada, distorcida, herética, né? Eles são chamados de heresiarcas. Então ele é negando que Jesus nasceu de uma virgem. Você acabou de refutar, mas lá embaixo tem a refutação, apresentar a teoria dele falsa e refutaremos a posteriori. Mas 7,14 do profeta messiânico, que é considerado Isaías o evangelho do Antigo Testamento, é o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus, nascimento virginal, que Jesus seria sepultado entre ricos, que mais? Sua morte vicária, o seu nome, né? É isso. Então nós vamos observar exatamente que a virgem conceberia e daria à luz um filho, seu nome seria chamado Jesus. Então está negado refutado, melhor dizendo, qualquer pensamento desse tipo, de qualquer um reprodutor do pensamento desse heresiarca na atualidade, que a gente vai ver um tópico que vai tratar como essas heresias aparecem no contexto atual. E o Saturnino, isso era o outro. O principal representante do gnosticismo sírio ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana, em mera aparência. Dizia também que Jesus era um fantasma, chamado gnosticismo sírio, né? Porque o gnosticismo diz que a matéria é má, né? E o espírito é bom, né? O gnosticismo, pastor Nilson, permita, negava que Jesus veio em carne, porque aquela história do aeon, de um espírito elevado, e a carne era má. E se a carne era má, o espírito não poderia habitar, não é isso? Num corpo, não é isso? Cuja matéria era má. Para os gnósticos, a matéria é má. Daí o autoflagelamento, não é isso? Martirizar o corpo, quando a gente sabe, à luz da Bíblia, que o corpo é templo do Espírito Santo. Então negavam que Jesus veio em carne. Então, a ideia da gnose, do gnosticismo, né? Ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo. Saturnino ensinava isso, né? E mera aparência. Mera aparência. Então, e o Marcião? O Marcião. Qual é a confusão dele? Marcião rima com confusão. Vamos lá. É outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, né? Jesus não vem em carne. Mas quanto ao seu corpo, ele não se sabe exatamente, na opinião dele, se era apenas uma aparência ou não, uma substância, né? Não se sabe. No entanto, a Bíblia declara, a Bíblia afirma que Jesus nasceu em Miqueias 5,2. A Bíblia afirma, pastor Nilson? Afirma. Permita aqui a gente até aproveitar do espaço, porque escola dominical também é ensino, é instrução, orientação, e temos cuidado quando a gente usa o púlpito da igreja, porque é tanta novidade importada da internet, modismo, o pessoal parece que acha bonito dizer exatamente que a Bíblia vai dizer, daqui a pouco Jesus vai nascer, Jesus vai crescer em estatura, sabedoria e graça, ainda vai crescer. A Bíblia não vai dizer nada. Sejamos mais categóricos, coerentes. A Bíblia diz assim diz o Senhor, não diz assim vai dizer o Senhor. Assim diz o Senhor, afirma, porque afirma a palavra de Deus. É isso? Então, está aí exatamente uma oportunidade para a gente corrigir e aceitar a orientação que vem
de forma coerente, né? De que não se pode estar utilizando a palavra de Deus no instante de uma pregação até rica do ponto de vista da exposição, mas eivada de repetições, né? Que eu chamo aberrantes. Assim a Bíblia vai dizer, né? A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, a Bíblia diz, assim diz o Senhor. A Bíblia afirma categoricamente. Então, pastor Nilson, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local que foi em Belém de Judá. Belém, tu Belém, terra de Judá, né? De maneira nenhuma serás menores entre as milhares de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, mostrando a eternidade de Jesus. Então veja que, pastor Nilson, o nome de Jesus é um nome profetizado. Até a cidade que ele nasceria. Ele não podia nascer em Nazaré, não podia nascer em Jerusalém, teria que nascer em Belém. Belém quer dizer etimologicamente, na raiz da palavra, casa de pão. O pão vivo que desceu do céu, nasce em Belém. Efrata, de modo algum examinou das capitais de Judá. Então, aí está Jesus, a Bíblia mostrando, a Bíblia mostra que Jesus declara, é isso? Que ele nasceu em Belém de Judá, que mais? Na época do reinado de César Augusto, porque imperador romano, né? Deus instrumentalizou, pastor, isso. Um governador pagão convocou aquele censo, né, estatístico, né, e todos que eram da sua cidade iam se alistar naquela cidade de origem. José e Maria de quê? Da cidade de Davi. Sai de Nazaré, da Galiléia, para Belém, porque eram da cidade e família de Davi, para um alistamento. Obedientes, cumprindo o dever cívico, né? E Maria já estava grávida, né? Estava grávida por obra e graça do Espírito Santo. E Deus, pastor, se utiliza de uma conclamação, de uma convocatória, né, de um imperador, é isso, César Augusto, para ali chegar os dias de Maria da Luz. Não havia lugares nas hospedagens, né, nos hotéis, e Jesus nasce ali. Como até hoje, numa aplicação bem prática, né, em muitos lugares, em muitos corações, não tem lugar para Jesus, tem lugar para vícios, o pecado, mas não para Jesus nascer e promover na vida daquele que o recebe e o hospeda para ser senhor de sua vida e do seu coração, uma mudança radical, uma transformação, a experiência de novo nascimento. Então, na época de César Augusto, o reinado dele, então está aí a convocação, Jesus nasce lá, né? E o corpo físico de Jesus já falou. E lá naquela reunião que os discípulos estavam a portas fechadas, já tinha aparecido a eles uma vez, ressurreto. Na segunda vez, ele vai dar provas a Tomé que ele tinha um corpo, e convidou Tomé para colocar o dedo no lugar dos cravos, no lugar da lança onde fora traspassado, e disse para Tomé, né, isso que ele fosse crente e não incrédulo, né? E naquele mesmo instante Tomé ficou espantado, pasmo, e reconheceu o senhorio de Cristo, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Então, para Tomé, Jesus é Deus, né? Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus é um nome profetizado, pastor Nilson. Vamos ao segundo tópico da lição, é isso, que trata, pastor Nilson, acerca da afirmação apostólica da corporeidade de Jesus Cristo. Então, já no primeiro subtópico do tópico 2, que é quem tem aí o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados sinóticos, quer dizer, semelhantes, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos. É tanto que Mateus e Lucas, ele cita a genealogia de Jesus. O interessante, que eu acho aqui, quando ele diz o que era desde o princípio, esse evangelho de João, né? De São João, capítulo 1, versículo 1, está mostrando o quê? A eternidade de Jesus, está mostrando a personalidade de Jesus, segunda pessoa da Trindade, e está mostrando a divindade de Jesus. Ele foi escrito, inclusive, para combater essas seitas heréticas dos primórdios do cristianismo, e principalmente do cetismo, gnosticismo, bionismo, né? Que negava que Jesus já era divino, né? Então aqui, aí ele diz assim, ele até citou aqui o comentador, João 1, né? Capítulo 1, versículo 1. Reiterando, né, o que era desde o princípio, reiterando, né? Ele diz, no princípio era o verbo,
Aqui está mostrando o quê? No princípio é a eternidade. Jesus é eterno. No princípio era o verbo, no começo. Eterno. Aí, pastor Nilson, permita a gente aqui dialogar, é isso? Nesse estudo. Ensino é isso. É dialogar, é ouvir, é acrescentar. Aí me faz lembrar aquela ocasião que Jesus chegou diante daqueles judeus e dizendo que Abraão exultou por ver o seu dia, viu e alegrou-se muito. E aqueles judeus chegaram a dizer assim exatamente a Jesus: ó, tu não tem 50 anos, como é que dizes, vistes a Abraão? A Jesus respondeu: de chofre. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então, esse princípio aqui é porque eu sou é antes de qualquer princípio de religiosidade, Bhagavad Gita, dessas obras do hinduísmo, é isso? Do confucionismo, de Lao Tse. Então, Jesus é antes de todas as coisas. Aí você falou da divindade dele. Antes foi conhecido, né? Antes da fundação do mundo, né? Sua divindade. O que é que acrescenta mais, pastor Nilson? E ele afirma que no princípio a eternidade era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, né? E o verbo era Deus. Está mostrando que agora a sua divindade. João 10:30, que aqui diz: eu e o Pai somos um. Então, pastor, isso está aí exatamente. No princípio era o verbo, né? Reiterando o que está lá no princípio do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. O que mais o senhor pode acrescentar? Sim, aí diz aqui, ele diz assim: não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós. João 1,14, é importante essa passagem. João 1,14, o processo de tabernaculou-se, tomou, né, forma humana, né? A maneira sábia, mais sábia de Deus se revelar à humanidade, uma vez que nós caímos no pecado dos pais lá no Éden, no pecado de Adão e Eva, no pecado dos nossos pais, então a maneira de Deus poder se revelar para reconciliar o pecador foi através de Jesus tomando a forma humana, né? Jesus, Deus se humanizando. Emmanuel. É aquilo que eu disse certa ocasião, citando que Billy Graham, o príncipe pregador, disse que chegou a declarar exatamente que para a mídia da época, para o mundo das comunicações, foi fantástico como pisar na Lua e colocar a bandeira lá norte-americana, os 3 astronautas, Neil Armstrong e Aldrin Collins, mas alguém disse que muito mais, ele disse que muito mais fantástico, né, Billy Graham, o saudoso pregador, príncipe dos pregadores, muito mais fantástico foi Deus pisar na terra, buscar o homem perdido, o homem pecador. E a maneira mais sábia e inteligível foi se revelando, tomando a forma humana, né? Porque Jesus passou pela experiência humana de comer, beber, ter sede. Chorou, vamos estudar, né? Jesus sofreu, chorou. Ele dormiu, teve cansaço. Agora foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. 100% homem, 100% Deus. Esses estudos vão se ampliar, querido internauta, nossos irmãos que acompanham nossos estudos, é isso? No ADPB, no canal da nossa Escola Bíblica Dominical, canal da Igreja Oficial, esses estudos vão se ampliar acerca da cristologia bíblica para uma defesa da nossa fé, dos valores acerca de Cristo, sua obra e seu ministério. Amém? Então, irmãos, isso é muito bom porque não se pode deixar de lembrar. Ele habitou entre nós, conviveu, o ministério eterno de Jesus foi de 3 anos e meio aproximadamente. Como já dizemos, teve infância, filho de carpinteiro, é isso? Teve uma vida normal, cresceu como uma criança normal, porque lá a luz de Gálatas 4:4, que é que diz o apóstolo Paulo? Vindo na plenitude dos tempos. Vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher. Nascido sob a preposição, quer dizer, debaixo da lei, para remir os que estão debaixo, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de dar a adoção de filhos. Então, irmão Nilson, e o segundo subtópico do tópico primeiro, a reafirmação apostólica. Que o apóstolo está reiterando o que afirma na introdução do seu evangelho, né? O que vimos com os nossos olhos, ele dá uma ênfase, né? Vimos, eu estou vendo com os próprios olhos. Né? O texto fala isso, pastor, né? Isso, 1,14, onde é que você viu essa passagem? É bom que a gente ressalte aqui esse detalhe, essa linguagem.
Isso é estilística, viu, pastor Nilson? Olha, vimos com os próprios olhos, vimos com os nossos olhos. Não é assim? É da ênfase, né? O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Exatamente, é a primeira carta do apóstolo São João, não é isso? Primeira carta 4:1. Ou melhor, 1 João capítulo 1, não é isso? Verso 1. Ele diz como? Ele diz que vimos com os nossos olhos. Com os nossos olhos. Quem vê já vê com os olhos. Isso aqui não é erro gramatical. Não. Pleonasmo, Isso é um recurso estilístico, é um pleonasmo que consiste em dar ênfase para marcar que Jesus foi visto de forma assim por aqueles que presenciaram sua vida em sociedade. Então, está caracterizado aqui. Vimos com os nossos olhos, pleonasticamente, mas com um efeito estilístico para mostrar tão clarividência, uma realidade tão presente que foi a encarnação do Verbo, a humanidade de Jesus. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Nilson? E aqui uma coisa interessante também, que é bom afirmar, que ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de personagens da história que está registrado na história, não só na Bíblia, não, como também nos outros livros seculares. Né? Então, pastor Nilson, o credo apostólico, né, foi muito inteligente, os apóstolos, quando incluíram no credo apostólico, né, como está colocado aqui, que Jesus ele sofreu sob, né, a jurisprudência de Pôncio Pilatos. No credo dos apóstolos, o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, debaixo, né, sob o governo dele na Judéia, em Israel, por aí. Então, ele sofreu sob Pôncio Pilatos, a égide dele. Ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Olha a vivacidade, a clarividência de um Jesus que não foi mera aparência, que não foi fantasma, que foi real. É um personagem histórico, ninguém pode negar o Cristo histórico, jamais, porque olha, está aí o credo dos apóstolos, isso com clareza meridiana para dissuadir, para tirar qualquer impressão de falsos apóstolos, de que Jesus não veio em carne. Então está aí um personagem da história que foi Pilatos, e Jesus padeceu sob sua direção, seu governo. E tem Romanos 1:3, né? Eles também, logo o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história, Romanos capítulo 1, versículo 3. Pastor Nilson, o subtópico terceiro do ponto 2 da lição, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Uma crença herética. Vão viver os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta, né? O herético, né? O herege. Né? E os escritos do apóstolo, né? Tanto o Evangelho de João como as 3 epístolas, o livro do Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetista já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus não veio em carne não é de Deus. E quem é que nega? O espírito do anticristo, que já está no mundo, né? O inimigo usa as pessoas, né, para negarem que Jesus realmente veio em carne. Quer dizer, pastor Luiz, que permita, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. A passagem está aqui no nosso, nos textos, que fundamenta o comentário do pastor Ezequiel Soares. Todo espírito que não confessa, ou melhor, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Está em maiúsculo. Né? Espírito aqui com em maiúscula é Espírito de Deus. Quando está em minúsculo, é Espírito humano. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí aqui no versículo 3, olha que coisa interessante. E todo espírito é o contraponto. Então, interessante, como a gente aprende a língua portuguesa, o emprego das conjunções coordenativas. Aqui lá na gramática normativa, o ir, ele é aditivo, ele acrescenta ideia, soma, adição de ideia. Mas aqui tem, na aplicação, no contexto da estrutura oracional e frasal,
aqui o valor semântico não é de uma adição, é de um contraponto. É do elemento de coesão que faz contraponto. Mas esse i aqui, que a gente vê lá na gramática normativa, é o adversativo, como uma adição, uma vez na estrutura frasal, no versículo aqui, ele apresenta-se como uma conjunção adversativa que expressa uma assertiva, contrária, né? Uma ideia contrária à afirmativa anterior, porque na anterior, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas, todavia, contudo, não obstante, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Já foi dito aqui, não foi, pastor Nilson? Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e este já está no mundo. Aí a pergunta é essa, pastor Nilson. O senhor responda aí com sua propriedade, que o senhor tem, seu cabedal, bacharel em teologia, especialista no curso de ciências da religião. Então o senhor tem dado uma contribuição muito grande ao corpo de professores, não é isso? E nós temos que reconhecer, né, quem honra, honra, e estamos aqui com um companheiro que tem nos ajudado bastante no corpo de professores online. Então a pergunta é essa aqui: o anticristo já está no mundo ou o que é que opera? Não, quem opera é o espírito do anticristo. O anticristo ainda não está no mundo. E ele só vai aparecer quando a igreja for arrebatada, né? Após o arrebatamento da igreja. Há um que o detém, né? A igreja, a ação do Espírito Santo na terra. Então, pastor Nilson, nós estamos aqui ainda a pontuar o subtópico 3 do ponto 2 da lição. Então, estamos caminhando para o terceiro ponto, para a conclusão, mas ainda alguma coisa a ressaltar? Eles são chamados de enganadores, né? Os expoentes dos docetas, né? Exato. Do docetismo. Agora, veja a gravidade dessa heresia. Gostei da gravidade desse realce que o pastor Ezequiel Soares, com clareza meridiana, ele coloca aqui, ó. Ele diz exatamente, pastor, isso assim: veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico, não morreu? Real, ele também não morreu. Não teve corpo físico, não morreu. Se não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Isso. Se não ressuscitou, a conclusiva é esta: logo não há esperança de salvação. Mas é de bom alvitre que a gente faça a leitura do que a Bíblia diz, não vai dizer. Veja o que a Bíblia diz, confira, pastor. 1 Coríntios 15, de 1 a 3. Vamos ver o que a Bíblia diz? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. É bom fazer a leitura desta passagem bíblica. E assim nós vamos capítulo refutando. 15, de 1 a 3. O ensino é apologético, é fazendo defesa da fé cristã. Também vos notifico, irmãos... 1 Coríntios 15, não é isso, pastor? 15, de 1 a 3. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Paulo está aqui orientando sobre a ressurreição desse capítulo. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Foi visto por Cefas, enfim. Todo o capítulo vai discorrendo que Jesus passou a experiência do Calvário, da cruz, né? As testemunhas que as mulheres que acompanharam o sofrimento de Jesus desde a Galileia até a cruz. Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. Não há como negar essas verdades bíblicas acerca da cristologia, da humanidade de Jesus Cristo. Então, por essa razão, o apóstolo João foi muito pesado, foi duro com eles, né? E com esses enganadores, com os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Então, enganadores, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, hoje continua as fake news, né? Fake news. Muitos enganadores disseminando heresias, falsos ensinos na internet, escrevendo até obras e livros para negar
Exatamente. Trazendo aquilo que o senhor fala, a legião doutrinária. É a legião doutrinária nas pessoas. Então vamos ao ponto 3, a gente estaremos encerrando, sendo bem breve no nosso comentário. Então, pastor Nilson, esse é o terceiro tópico da lição. Como essas heresias se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus? Há muitos movimentos aí que negam, né, o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, né, a Igreja da Unificação, ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, se Jesus foi gerado, tivesse sido gerado sem ser pelo Espírito Santo, ele teria pecado. Mas a Bíblia diz que ele não teve pecado, né? Não pecou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por quê? Porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Comentário aqui do pastor Ezequiel, permita, pastor Nilson. Ele diz aqui, negar a concepção, o nascimento virginal de Jesus, é uma das marcas desses movimentos que estão dando continuidade a esses falsos ensinos do gnosticismo, a nova roupagem, do docetismo, com a nova roupagem. Né? Aquilo que eu digo, Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, muda de cor, de acordo com a situação, tal qual o camaleão. É isso? Então está aí. Então o ensino moderno de Serinto e seus seguidores. Então a Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Foi a palavra profética, né? Proferida por Isaías, que a Virgem conceberia e daria à luz um filho, seria chamado de Jesus, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, não é isso? Então, pastor Nilson, mais ainda acerca, Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. O senhor colocou uma coisa muito interessante aí. Ele não herdou a natureza adâmica dos pais, né? Ele não herdou. Então, a virtude do Altíssimo, a sombra do Altíssimo, cobriu a Maria. Maria ficou perguntando como é que eu vou ter um filho, né? Como é que eu terei filho? Se eu não coabito, não tenho coabitado com homem algum. Mas Deus falou para Maria, através do anjo, que ela seria, que a virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo, faria esse milagre acontecer, que para Deus nada é impossível. Então, Jesus não herdou a natureza adâmica, por isso que isso ressaltou Hebreus 4 e 15. Um dia perguntaram a mim no seminário, lá em Campina Grande, que se Jesus havia fora tentado e cedeu alguma tentação, algum pecado da natureza humana, né? Já que ele tomou a natureza humana. Aí eu disse, olha, Jesus em tudo foi tentado, à luz de Hebreus 4 e 15. Eu gosto da passagem que diz assim, como é que diz, pastor Nilson? Não temos um sumo sacerdote, né? Que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um como todos nós, né? Que em tudo foi tentado, todavia, porém, tem uma ressalva. Ele não pecou, porque ele não herdou a natureza adâmica. Então Jesus nunca disse uma palavra menos digna de ser ouvida, pastor Nilson. Meus queridos irmãos, internautas, ele nunca disse uma palavra menos digna de ser ouvida, nunca houve engano em sua boca. O que me chama a atenção aqui, ó, na passagem, tem assim, 4,15, né? Porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ponto e vírgula. Porém, todavia, que, como nós, né? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui está provando também que ele foi humano. Né? Humano, a relação pessoal de todo cristão é com Jesus, o homem, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. É isso? Está lá em Colossenses 2:9, na carta de Paulo aos Colossenses. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, pastor Nilson, quanto à morte e à ressurreição de Cristo, é o subtópico 2 do terceiro ponto. Como essas heresias se revelam hoje? Tal qual aqui na capa, tá vendo? Olha, o lobo, é isso? Entre as ovelhas, se travestindo como ovelha sem ser ovelha, é lobo. Interiormente é lobo, sutilezas. E aí o diabo ele vai criando situações. Interiormente ele é lobo. Vai fora instrumentalizando mentes estrategicamente para pensar heresias e negar
que Jesus veio em carne. A aparência, né? Aqui, ó, na contracapa, né? A aparência. A aparência de uma ovelha. Gostei, pastor, o não verbal. O não verbal, ele é um texto que não é escrito, mas se interage. O texto é um ato interativo. Quando o leitor se depara com a figura desse porta aqui, muito bem planejada na primeira lição, é isso? Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, então está aí o lobo parecendo por fora, né, exteriormente, uma ovelha, mas não é. Está travestida, está camuflado de ovelha, mas é um lobo voraz. E todo cuidado é pouco para a gente poder vacinar os crentes com a palavra de Deus, os novos convertidos. E vamos seguir, que o tempo e maré não espera por ninguém, pastor Nilson. O que é que você pode adiantar mais aí? Então, o heresiarca, né, mais um herege gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo e dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado no lugar de Jesus. E que o povo, né, ele fala assim, popular, tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, né, seu suposto sósia, né, fake news, fake news, né? Que no meu tempo isso era boato, mentira, né, espalhou boato, mentira, tá vendo? Dizendo que Simão Sirineu foi o sósia de Jesus. E o Alcorão também muçulmanos afirma também que Jesus era um simples profeta, inferior a Maomé, e que Jesus, ele não foi crucificado, que tudo passou de uma simulação. Aí está lá no Surata 4.157. E lá não são capítulos, são suratas. Né? E ele está reproduzindo o que disse Basílides, o heresiarca gnóstico do Egito, negava a crucificação de Cristo. Né? Então ele reproduz com outro palavreado mentiroso que Jesus, aquilo tudo foi uma simulação. Desmaiou na cruz. Chegou a dizer no Alcorão, né? Chegou a afirmar lá, está lá no Alcorão. O Alcorão afirma isso nas suratas, né? Então está aí nas notas explicativas do rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. E isso também é similar à ideia de Basílides ou Basilite. Então, contraria todo o pensamento bíblico e fatos históricos também, história. Pronto. Então, pastor Nilson, confirmação histórica para a gente avançar para a conclusão. A confirmação histórica, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável, não tem como contestar. Por mais que eles tentem, né, historiadores não cristãos, judeus e romanos, como Flávio José. Flávio José tem aquela coleção de Flávio José, contemporâneo de Cristo, né? Que é que ele disse? É um historiador judeu, e ele escreveu, né, atestou a morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, de 37 a 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que eu o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano também teve, o romano Tácito também escreveu, né, a respeito, ele foi também contemporâneo de Flávio José, de 55 a 117, ele escreveu: aquele de quem levaram o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério, inclusive está batendo com a história, né, no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então a Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis testemunhas. Então, pastor Nilson, com todas essas informações históricas, o Cristo histórico, não se pode negar sua humanização, isso, sua natureza humana e divina, sua presença nesse planeta terráqueo, promovendo uma revolução com amor, com sua mensagem, seu ensino, sua doutrina. Então, graças a Deus que nós temos esse espaço chamado Escola Bíblica Dominical, santa e querida Escola Dominical, para refutar essas heresias que se insurgem ainda, insistem em querer negar tudo que nós temos aprendido dos nossos pais, de orientação teológica, doutrinária, nossa ortodoxia bíblica cristã. Por isso, esses instantes de cristologia apologética, nós fazemos isso com muita garra, com muita vontade. Pastor Nilson, vamos à conclusão. As horas avançam. O que diz a conclusão? As expressões, o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos docetas, aos hereges, né? Uma resposta.
Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus. Ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como um homem. E ele teve sede, ele teve fome, ele chorou, angustiou-se, né? Isso mesmo, pastor. Então, a conclusão está feita. Fez-se homem sujeito ao pecado. Embora nunca houvesse pecado, venceu o pecado como homem. Se lá no Éden, onde o Senhor colocou o homem no melhor lugar, foi no deserto do Saara, exposto ao sol causticante e a areia quente do deserto, mas colocou no Éden, para de Deus, no jardim, com tudo à sua disposição, as benesses, e o homem caiu e pecou. Então Jesus no deserto foi tentado em tudo, mas como diz Romanos 5:12, pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, isto porque todos pecaram. Então Jesus veio na plenitude dos tempos, isso, nascido de mulher, vamos ressaltar isso, nascido sob a lei, para remir, comprar, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de nos dar a adoção de filhos. Que tenhamos no próximo domingo um encontro presencial em cada classe, cada professor, ensine com calor no coração, revendo, estudando esses 3 tópicos dessa lição, fazendo a pesquisa para o ensino salutar da palavra de Deus. Deus continue abençoando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, na capital de João Pessoa, nas demais cidades do estado, filiais, igrejas filiadas à nossa Comadep, enfim, e tenhamos um domingo abençoado e abençoador. Já agradecer aqui a presença do pastor Nilson Lacerda, que colaborou conosco, e agradecidos a Deus por esse instante em poder fazer defesa da fé, porque foi posto para a defesa do Evangelho. Filipenses, capítulo 1, versículo 16, parte B. Deus continue abençoando a todos os professores e alunos.